Que o Espírito Santo brilhe sobre todos nós, neste momento e cada dia da nossa vida. Amém. Irmãos, esse texto, afinal, todas as leituras desta noite são textos que querem nos levar a uma reflexão muito profunda da nossa vida. De olhar para nós, não olhar para os outros. Esse texto de Efésios, ele tem muitos assuntos a serem tratados. E talvez no primeiro momento, quando nós olhamos aqui, nós poderíamos falar da questão de imitar a Deus. Poderíamos falar da questão de Cristo, que se entregou por nós. Mas tem um versículo muito interessante que eu quero chamar a atenção, que é o versículo 6, que diz assim: não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa destas coisas. Pensemos bem, as palavras não se deixem enganar. Vamos olhar para essas palavras de uma maneira muito especial. Hoje, com toda a tecnologia que nós temos, cada pouco nós vemos pessoas sendo enganadas. Às vezes nós podemos receber uma mensagem de um amigo, de um irmão, do pai, da mãe, pedindo dinheiro. E nós, sem nos darmos conta, estamos sendo enganados, acabamos mandando dinheiro para essa pessoa. Somos enganados com propagandas falsas e quando nos damos conta, caímos no golpe. Penso que aqui, se fizéssemos uma pesquisa, muitos levantariam a mão se já caíram em algum golpe desta forma. Somos enganados por homens que no período da campanha prometem tanta coisa para a sociedade e nós votamos de forma cegas neles, pensando que de fato as coisas agora serão diferentes. Mas à medida que o tempo vai passando, a gente descobre que são palavras vazias. Pessoas carentes emocionalmente são enganadas com promessas de amor e de juras de amor eterno, até que eles conseguem ganhar ou pegar o dinheiro do outro. E de repente, num piscar de olhos, é interessante como esse amor acaba. Parece que nunca se conheceram. É um amor que vem por causa do dinheiro e que vai por causa do dinheiro, assim, de forma muito rápida. Na religião, as pessoas são enganadas. Muitos são enganados. E basta uma simples olhada à nossa volta para ver quantas coisas estão acontecendo à nossa volta. O povo está se iludindo, está sendo enganado. Engano, o que é engano? Engano é uma ação ou efeito de enganar ou enganar-se. Alguém te engana ou você está se enganando? Segundo, o diabo é o enganador ou o que engana. Mas seria muito fácil nós jogarmos a culpa só no diabo. Seria muito tranquilo para nós se nós pudéssemos pegar e jogar toda a culpa no diabo. O problema é que a culpa não é só dele. O problema é que nós enganamos. Nós muitas e muitas vezes enganamos. E o primeiro engano na Bíblia é mencionado em Gênesis. Disse o Senhor Deus à mulher:
que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Enganou. Será que foi só a serpente ou foi o desejo de ser Deus que a enganou? Ela se enganou. Ela se deixou iludir e o homem se deixou iludir pela promessa. É interessante que o engano, ele provoca divisões nas famílias. Quantas famílias estão destruídas porque foram enganadas pelos próprios membros da família? Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim. Um irmão roubou a bênção do outro irmão. Até isso eles roubam para levar vantagem, enganam. Ao amanhecer viu que era Lia. Isso foi naquele momento em que Jacó acorda de manhã, depois do casamento. Enfim, fizeram a maracutaia. Ele era para casar com uma mulher, mas o pai das meninas empurrou a menina mais velha, e ele era para ter casado com a mais nova. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Veja que a própria família se engana. O engano é produto da mentira. Todo engano tem mentira envolvido. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Percebem, irmãos, que para enganar eu tenho que mentir. E se eu sou mentiroso, então eu me igualo a Satanás, que é o pai da mentira. Eu estou servindo ele naquele momento em que eu uso do engano. Engano é loucura e pior, a sua justificativa. Enganar é sinal de loucura. Provérbios diz assim: como é louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana a seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Engana de forma maliciosa, destrói a vida do outro, acaba com a sua reputação e diz: fiz por brincadeira. Então não faça. Então que não fizéssemos. Se for para denegrir a imagem de alguém simplesmente sem provas, então que não se fale, porque estamos enganando. Até o nosso coração nos engana. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Você conhece o seu coração exatamente? Você é capaz de dizer como está o seu coração? Ou muitas vezes o nosso coração nos engana, nos ilude com certas situações da vida. Quanto ao tempo presente, nós queremos ter tudo na ponta da caneta, queremos saber de todas as coisas. E Jesus diz: vede que ninguém vos engane. Sobre a palavra de Deus, vejam que ninguém vos engane. Ah, mas ele me enganou. Pode até ter enganado, mas será que eu não me deixei enganar? Se eu tenho a oportunidade de abrir a Escritura, de conhecer a Escritura, então quando alguém lhe fala algo, vá na Escritura, procure saber
se de fato é o que a pessoa fala ou não é. Diz também: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Simples olhada em nosso mundo, uma simples olhada e nós vamos descobrir muitas coisas. Devemos, pois, irmãos, praticar a palavra de Deus. Diz o texto de Tiago: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E aí, o outro texto: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Essa rápida reflexão em alguns textos bíblicos nos mostram que o engano acompanha a raça humana. Em todos os tempos, em toda a história da humanidade, o engano está entre nós. E é nesse sentido que vem o nosso versículo: não se deixe enganar. Ou você mesmo está se enganando. Ele fala, observem o texto, ele fala de imoralidade sexual. Ele diz que a imoralidade sexual e toda impureza e avareza não sejam nem sequer mencionados entre vocês, como convém a santos. Lamentável. A imoralidade sexual hoje é muito alta. E nós temos que ser honestos que ela começa a invadir os nossos templos, o povo de Deus. Quando se pensa que podemos praticar tudo, porque na verdade ninguém sabe mesmo. Mas nós esquecemos que os olhos de Deus não se desviam do seu povo. Perdão da palavra, mas hoje, moça, rapaz, se conhece. E depois de uma noite, aí acordam no outro dia, mas eu não sei nem o nome dela. E se pratica imoralidade sexual com tanta facilidade, como se não fosse ninguém, como se nós não estivéssemos lidando com seres humanos que têm sentimentos, têm uma alma, têm um Deus do qual devemos prestar conta. Sexo fora de casamento sempre foi pecado e vai continuar sendo pecado. Mesmo que o mundo diga: não, nós temos relação aberta. Sexo no tempo do namoro sempre foi e sempre vai ser pecado. Homem com homem nem se fala. Mulher com mulher, então isso é nojento. E diz o texto que isso não seja nem mencionado entre vocês. O outro versículo diz: não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. A avareza é aquele amor incontrolável pelo dinheiro, onde as pessoas são capazes de fazer tudo para poder possuir mais do que o seu próximo. Isso é idolatria. E um idólatra sem arrependimento não tem lugar no céu. Não se deixem enganar com palavras vazias e não se enganem, porque quando nós olhamos nesse contexto todo, quando eu penso que eu posso fazer todas as coisas sem que
não devo satisfação para os outros e muito menos para Deus, eu estou me enganando. Eu estou me iludindo. Porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa destas coisas. Portanto, irmãos, dá um conselho o apóstolo: não participem destas coisas. Se quiserem debochar, se quiserem chamar do que quiser, de quadrado, de fundamentalista, do que quiser que chamem, não tem problema a gente carregar um título desses, isso é assim mesmo. E que continuem chamando. Se eles continuem chamando é porque algo diferente eles estão percebendo nos filhos de Deus. E é interessante, irmãos, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Eram trevas. A Isabelle hoje foi batizada. Ela saiu das trevas. Ela não está mais nas trevas. Assim, quando criança, foram batizados, Deus chamou vocês das trevas, do inferno. Por mais que às vezes seja doído, por mais que o mundo não queira aceitar isso, mas é exatamente isso que acontece. O Espírito Santo coloca em nosso coração a fé. E quando Ele coloca no coração a fé, Ele nos tira das trevas. E que grande privilégio, que grande bênção para nós, poder dizer: hoje eu não estou mais nas trevas. Eu não estou mais lá porque eu tenho um Deus de misericórdia, como cantamos. Eu tenho um Deus de toda graça, de toda compaixão, que nos tirou de lá, que me tirou de lá e tirou cada um de vocês. E Ele tirou como? E aí sim os 2 primeiros versículos diz assim: portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados. Eu não estou dizendo que nós vamos imitar a Deus 100%, isso é impossível para nós. Mas Deus pede isso para mostrar justamente que nós somos incapazes de imitar a Jesus. Somos incapazes. Mas pela graça de Deus, e diz assim, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Cristo nos amou. Deus Pai nos amou. O Espírito Santo nos ama e nos tirou das trevas. Nos deu o privilégio de hoje poder estar num templo, louvando, servindo, adorando esse Deus, reconhecendo os pecados e tendo um coração em paz, por sermos perdoados e podermos depois sair desta casa e dizer: nós somos filhos da luz. E lá fora nós vamos continuar vivendo como filhos da luz. Deixemos a luz de Deus brilhar na nossa vida. Vamos viver a nossa fé, dentro da igreja, mas também fora da igreja, como filhos amados do nosso Pai Celeste, que nos deu a vitória por meio de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que transformou a nossa vida das trevas para a luz. Amém.